Olá, boa tarde. Meu nome é Camila Macedo. Eu sou engenheira de software. Eu já venho trabalhando aí na Red Hat há uns 3 anos, mais ou menos. Trabalho remoto, né? Hoje eu moro na Inglaterra, mas antes eu trabalhava remoto aqui com um time na Irlanda. E o tema da minha palestra é esse: trabalho remoto funciona? Eu vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre isso. Bom, começando então. Eu coloquei nesse slide aqui algumas empresas que atuam, né, que tem uma grande quantidade de profissionais que atuam remotamente, né. Então, se trabalho remoto não funcionasse, né, a gente não veria essas empresas, por exemplo, essas empresas grandes, a Red Hat, a qual eu trabalho, claro, tendo uma grande parte dos seus funcionários atuando dessa forma, tá? Seria impossível eu colocar em um slide todas as empresas no mundo que trabalham desse jeito. Hoje em dia, nós temos empresas que, inclusive, são praticamente 100% virtuais. Tem pequenos escritórios, né? Tá, mas a dúvida é, mas como isso funciona, né? Como isso seria, né? Como é que funciona essa questão? É diferente? É igual? Bom, na verdade, trabalhar remoto é exatamente igual a trabalhar presencial, né? É importante eu ressaltar aqui que eu vou falar sobre a questão específica da minha área, que é a área de desenvolvimento de software. Eu não tenho capacidade de falar sobre outra coisa, porque é só isso que eu sei fazer. Mas, então tá, continuando. Como é que funciona o dia a dia, né, no desenvolvimento de software? Como é que funciona numa empresa? A gente tem o quê? A gente tem o time, né? A gente tem as metodologias, a gente tem as ferramentas, a gente tem o repositório, onde a gente disponibiliza o código, né? O sistema que a gente está desenvolvendo, né? E no remoto? No remoto é a mesma coisa, tá? A única diferença é que essas pessoas aqui, elas vão estar distribuídas, né? Algumas às vezes presenciais, outras não, né? Podem, inclusive, como é o meu caso, estarem em diferentes países, né? O que às vezes também é um desafio, né? Conciliar a time zone, né? A diferença de horário, mas existem muitas formas de a gente lidar com isso. Bom, uma dúvida que eu acho que é comum, né, de quem não trabalha remotamente, né, é sobre a comunicação, né? Tá, mas como é que funciona? Muita gente fala assim para mim: mas é bom você trabalhar de casa, você não tem que falar com ninguém, né? Você não vê ninguém. Bem, não é bem assim. Né? A comunicação no trabalho remoto, nessa modalidade, ela é constante, tá? Eu coloquei aqui a primeira parte aqui. Essa ferramenta é uma bem usada, que chama Slack, mas existem muitas outras, né? Google Chats, existem infinitas ferramentas para isso. Essas ferramentas são utilizadas pelos times para que haja uma comunicação constante. Então, a gente tem grupos onde a gente faz parte relacionado com os projetos que a gente atua, né? E qual é a vantagem disso, no meu ponto de vista, ao menos, tá? Quando a gente está no escritório, a gente tem muita interferência, a gente perde o foco, né? Alguém passa, faz uma piada, fala do futebol, pronto, já era, você perdeu. Eu, como engenheira, volto lá para o início, já era, perdi meu raciocínio. Mas, utilizando esse tipo de ferramenta, a gente consegue configurar para ser notificado apenas quando aquilo é realmente relevante para a gente. Então, eu acredito que eu tenho um foco muito maior e, por isso, eu sou muito mais produtiva quando eu trabalho remotamente. Hoje em dia, quando eu vou para o escritório, muitas vezes eu percebo que a minha produtividade cai bastante, porque eu desacostumei a estar trabalhando muitas vezes no escritório, para falar a verdade, porque são 3 anos remoto na Red Hat, trabalhei em outras empresas que tinham cultura de trabalhar remoto, que a maioria das pessoas eram remoto, que tinham como se fossem escritórios virtuais, né, pequenos escritóriozinhos só. Trabalhei em empresas que apenas eu era a remota, o que é um grande desafio, porque os processos não são naturais, né. Eu acho que para trabalhar, ter times distribuídos, é bom você pelo menos ter metade do seu time, né, trabalhando remoto e a outra parte não, porque se tiver uma única pessoa, começa a ficar complicado a lidar com algumas coisas, porque não é natural para o ser humano, né? Acaba não sendo natural. As pessoas tomam decisões baseadas nas experiências próprias. Então, acaba não sendo natural para ela
determinadas situações. Elas começam a discutir as coisas presencialmente, a pessoa que está remoto não participa. Então, esse é um desafio. E eu também coloquei aqui, né, um desenho de uma videoconferência, porque isso também é uma das ferramentas que a gente usa muito, né? Inclusive, na Red Hat, no time que eu trabalho, a gente às vezes coloca até uma sala de guerra, que a gente chama, né? Então, a gente pode entrar lá e discutir com um colega, tem um problema, vamos resolver junto, né? Entram várias pessoas, né? A gente tem reuniões que são da empresa, então são 10 mil pessoas, às vezes, praticamente, né? Não sei se são 10 mil, estou dando um dado aqui, chutômetro total. Mas são muitas pessoas que acessam para participar, para ouvir. Então, funciona bem legal mesmo. Bom, outra dúvida que eu considero que iria ser comum, né? Como é que funciona no caso, a gente usa, né, Scrum, como é que a gente vai fazer o Scrum Poker? Como é que a gente bate a cartinha? Vai mostrar lá na câmera? Vou mostrar aqui minha cartinha, meu número? Será que isso rola? Bom, não é bem assim, tá? Existem muitas ferramentas para atender essas necessidades nos dias de hoje. Então, eu coloquei essa daqui, que é o Planning Poker, tá? Como é que ela funciona? Eu entro lá no site, todo mundo do meu time vai estar no site, e a gente vai escolher a cartinha, a gente vai dar o número que a gente considera que é a dificuldade para atender aquela tarefa, né? Essa também é uma outra vantagem a qual eu considero, porque qual é o objetivo de a gente fazer isso, de a gente atender, né, essa metodologia, de a gente atender esse rito, né? O objetivo é a gente classificar o quanto a gente acha que é difícil, né? No presencial, muitas vezes a gente dá, né, uma olhadinha, deixa eu ver a cartinha do colega, será que ele vai colocar que é tão difícil assim? Vai ficar chato se eu colocar que é muito difícil, né? Então, eu acho que remotamente isso acaba sendo mais preciso, né, assertivo, né, porque eu acabo perdendo, né, essa possibilidade aí de dar uma olhadinha antes. Até mesmo porque as cartinhas elas só abrem no final, né? Depois que todo mundo volta, aí abre, aí a gente tem a discussão utilizando câmera, né, conversando exatamente igual ao presencial. É exatamente igual ao presencial, né? E a retro? Bom, como é que a gente vai fazer a retro? A retro é a mesma coisa, a gente vai fazer a reunião utilizando as ferramentas de videoconferência. E existem muitas ferramentas, eu coloquei essa daqui, a FanRetro. E o que eu acho legal da FanRetro, por exemplo, não só da FanRetro, o que eu acho legal dessas ferramentas, né, para atender a necessidade desse rito, né, que é comum? Bom, primeiro que todo mundo que vai participar da retro vai colocar o seu próprio input, né? Vai escrever o que pensa, né? A gente vai definir as categorias, o que está bom, o que tem que mudar e, né, todo mundo vai colaborar com isso. Mas a vantagem é que a gente tem um histórico disso. Então, no final da reunião, a gente teve tomadas de ações, né, decisões de quais são as tomadas de ações que a gente vai fazer para resolver os problemas apontados pelo time, né? E isso pode ser recorrente. Como também, se for sempre recorrente, a gente vai perceber. Mas e se a gente quiser voltar 6 meses atrás e perceber que lá atrás, né, a gente teve aquele problema, a gente tomou determinadas ações e essas ações elas só atenderam a necessidade naquele momento, porque aquele problema voltou, né? Então, não foi uma tomada de ação que resolveu a médio e longo prazo. Então, isso é uma vantagem também. A quantidade de métricas que a gente pode tirar na parte de gestão, né, de gerenciamento é muito maior, eu acho, quando o time é distribuído, porque a gente passa naturalmente a registrar mais informações nas ferramentas, a gente passa naturalmente a centralizar mais as informações, a gente passa a discutir mais utilizando as ferramentas e manter o histórico disso, né? O que eu considero que é bem vantajoso aí na parte de gestão. Bom, e qual é o resultado disso, tá? Eu coloquei aqui, mais qualidade de vida. Bom, para falar sobre qualidade de vida, todo mundo pensa que trabalhar remoto é ir no Starbucks, né? Todo mundo não, mas muita gente pensa, é no Starbucks, na balada, uhul, legal, trabalho remoto e cuido dos filhos. Não, não é assim, tá? Trabalhar remoto, você tem que ter o seu ambiente,
né? Eu acho que esse é um dos maiores desafios, as pessoas entenderem isso, que você tem que ter o seu ambiente. Por exemplo, eu tenho meu escritório em casa, né? Eu tenho meu espaço, eu tenho material de escritório, porque eu gosto de escrever, né? Pensar. Eu sou engenheira de software, então, às vezes, para resolver uma solução, eu gosto de desenhar no papel, eu tenho esse hábito, né? Não dá para olhar o filho, você vai estar trabalhando, é exatamente igual no presencial, né? Eu até percebo que muitas vezes, se eu acordar atrasada e não, sei lá, não tomar o banho, já me vestir para ir trabalhar, né? Já eu não rendo igual. Eu acho que eu sou muito mais produtiva quando eu acordo, tomo meu banho, ponho a roupa, sabe? Estou bem, como se eu fosse para o escritório, mas o escritório é dentro de casa mesmo, né? Então, esse é um ponto muito importante. E o que eu falo de qualidade de vida, então, se eu não posso tomar conta da minha vida? O que eu quero dizer com qualidade de vida? Bom, todo mundo aqui mora em São Paulo, né? Tem gente que demora 3 horas para ir para o trabalho, 3 horas para voltar. Como é que você vai chegar e ser produtivo? Né? Você já começou seu dia mal, né? Você já começou enfrentando, né, toda essa batalha. Né? Já é um ponto, você ganha tempo. Né? Hoje em dia, a nossa vida é muito corrida, ela é muito dinâmica. A gente tem que ser mais ou menos como robozinhos, né? Fazer, entregar. Nunca dá tempo de terminar tudo. Então, esse é um ponto muito importante. Referente à família, a estar presente como pais, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho um par que trabalhou comigo, que ele tem filho pequeno, por exemplo, ele não olha o filho, ele tem uma pessoa que olha. Mas o filho se machucou. Então, ele pode imediatamente avisar, notificar todo mundo, estou saindo, estou indo para o hospital. Né? Então, isso é uma vantagem, eu imagino que incrível para quem seja pai, estar presente. Ou você está em casa, tudo bem, você vai no banheiro, você vai tomar café, né? No escritório você também faz isso, é a mesma coisa, não é isso que eu estou falando? Você percebe que, sei lá, seu filho combinou que ia estudar, né? Aquele filho da boa mãe não está estudando. Você não sai da televisão. Quando acabar seu dia de trabalho, você vai ter ciência, né, do que realmente está acontecendo. Você vai estar mais presente, mesmo que você esteja trabalhando, você olha, né? O ser humano, ele observa, né, informações, a gente capta informações de muitas formas, né? Não só com a fala, né? O foco, que eu comentei, né, bastante sobre o foco, que para mim, pelo menos para mim, né, eu acredito que aumentou muito a minha capacidade de foco. Comprometimento. Por que comprometimento? Eu acredito que seja natural do ser humano determinadas coisas. Quando a gente trabalha remoto, né, criar determinados bloqueios, às vezes por características, sei lá, da roupa, sei lá, não gosta do estilo da pessoa, sei lá, cria alguma coisa na cabeça e você já cria um distanciamento com o seu colega por uma besteira. Muitas vezes, né, é normal do ser humano algumas coisas desse tipo. Então, eu acho que quando a gente trabalha remoto, esse tipo de situação ela é minimizada, né? E a gente aumenta o nosso comprometimento porque a gente está focando no quê? No resultado. É no trabalho que é entregado, né? A gente tem uma maior visibilidade, a gente tem uma maior meritocracia, né? Às vezes eu brinco que no meu time, que a maioria do que eu estava trabalhando antes, ele era presencial e eu era remoto. Eu achava que eles achavam que eu era um robozinho, né? Porque é uma maquininha que vai entregando coisa. Mas eu gosto disso, porque eu estava sendo avaliada pelo quê? Pelo meu trabalho, pelo que eu estava entregando. Não era pelo meu tênis, não era pelo... né? Enfim, por besteira, né? Muitas vezes. E eu acho que a gente cria uma responsabilidade maior com a tarefa. Daí vem o comprometimento. Né? Organização, como eu falei também. Flexibilidade, porque hoje eu moro na Inglaterra, estou aqui, né, no Brasil, pude trabalhar esses dias, né, daqui, então criou uma maior flexibilidade para mim, para eu poder estar aqui hoje falando um pouquinho com vocês, passando o meu ponto de vista, espero que, né, leve algo positivo. A visibilidade eu também falei, porque tudo está nas ferramentas, né, as coisas começam a ficar muito transparentes, né? Então, as tarefas, o que a gente faz, existe registro daquilo, né? As pessoas sabem o que você está fazendo, né? Eu acho que isso de forma mais natural, o que é uma luta muitas vezes no presencial. Né? E menor custo.
né? Não só para a empresa, quanto para a gente. Eu almoço de casa, eu faço o meu almoço, eu diminuo o meu custo do transporte, a empresa não gasta com escritórios enormes, né? E o resultado disso, para mim, é isso. Na minha opinião, ao menos, é maior qualidade com o menor custo, né? E todo mundo ganha. Bom, eu tentei ser rapidinho. Eu gostaria de deixar um tempo para, caso vocês tenham dúvidas, né, perguntar como funciona alguma coisa, por favor, sintam-se à vontade. Eu espero que eu tenha conseguido passar a ideia e que vocês tenham gostado.